Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São Paulo, são 5 horas mais 1 minuto, tarde de quarta-feira, aqui no AM 1330, está começando a edição número 266 do Jornal da Terra, nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2014. O Jornal da Terra entra no ar para monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esses são os destaques da edição 266. Polícia prende traficantes em Carapicuíba. Região Oeste fecha 2013 com economia em alta de 30%. Rede Sustentabilidade garante que não abrigará tucanos na região. Vistoria de transporte escolar de Barueri continua no próximo sábado. Prefeitura de Parnaíba retoma obras no Parque Municipal do Colinas da Anhanguera. Parque da Amizade no Parque Continental em Osasco vai ganhar academia ao ar livre. Osasco abre inscrições para oficinas culturais. E o time de Osasco, o Olico Osasco, vai sediar Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5 horas e 3 minutos, esse é o Jornal da Terra, 15 de janeiro de 2013, 15º dia do ano, faltam só 350 dias para acabar 2014, hoje é dia do compositor, e aniversariantes famosos nesse 15 de janeiro, Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho não é vivo, né? Não virou rua ainda não, né? Enfim, não virou rua ainda. 1943, o ex-presidente João Figueiredo, se estivesse vivo, faria aniversário hoje. O compositor Jorge Maltner e também Flávio Cavalcante, uma bandeira da televisão, se estivesse vivo estaria, 1923, estaria com 90 anos. Poderia estar vivo, não é não? Presidente da Câmara de Santana de Parnaíba está conosco aqui, Nequinho de Santos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra. 90 anos, dá para viver, né, vereador? Com certeza, hoje em dia, né, com todas as tecnologias que se tem aí, realmente tem um pouco mais de longevidade aí a pessoa, né, hoje tem vivido um pouco mais. Eu quero viver 150, se Deus quiser. 150? E continuar jovem como sou. E continuar militando e atendendo o povo lá em Parnaíba. Com certeza, eu quero inclusive dar uma boa tarde a todos aí, Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui, falando novamente com você, com os seus ouvintes, e abraçar todo o povo de Santana de Parnaíba que me ouve nesse momento, e todo o povo da região oeste, até onde a nossa Rádio Terra ela chegar aí. Uma boa tarde do Nequinho. Que legal, muito bom recebê-lo, e hoje você pode usar seu óculos, tá? Da última vez o vereador me socorreu aqui, o presidente me socorreu aqui, porque esse ser aqui havia esquecido o óculos, e sem óculos eu não sou nada. E agora, presidente, nos últimos dias, vamos falar muito disso, eu sei que você continua implantando uma série de medidas de modernização na casa, vamos falar disso também, mas o que acontece, o que você prospecta vai acontecer em relação aos temas jurídicos, eleitorais de Santana de Parnaíba, porque a gente não entende. Então, eu vejo que até os advogados especialistas
tem suas dúvidas, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. É bem complicado, sui generis a situação de Santana de Parnaíba, né? Elege um prefeito, esse prefeito é afastado. Aí elege um outro prefeito, depois de um ano, a população não merece isso. Elege um outro prefeito, esse prefeito e o segundo colocado também, candidatura impugnadas. Como é que fica lá? Em algum momento eu li em algum lugar que a interinidade do prefeito interino, Elvis César, estava também questionada, estava desautorizada. Me foge o termo jurídico aqui, mas estava desautorizada. E eu fiquei pensando, quem assume a prefeitura de Santana de Parnaíba? Como estão as coisas lá, presidente? Então, vamos começar aí do começo, né? Vamos começar com uma eleição que foi feita pelo antecessor do atual prefeito lá, né? Que é interino. O seu pai, o César, né? Marmo César. Marmo César. E teve um problema na Câmara Municipal quando foi vereador, presidente da Câmara. E o processo estourou e foi cassado do cargo após ser eleito. Após 8 meses aí no cargo, em agosto ele foi cassado. Entrou o filho interinamente, porque era o presidente da Câmara, né? Novamente fez uma eleição, e uma eleição que todos advertiam que ele não podia disputar. Pois é. Haja vista que ele havia sido cassado por um colegiado, que era a Câmara Municipal de 2012, né? E ele acabou saindo, né? Inclusive ele está vereador hoje, né? Por força de uma liminar. Liminar, isso. E essa liminar não lhe dava legitimidade para disputar a eleição. Ela valia exatamente como... para se manter vereador. Para se manter vereador. Meramente isso. Exatamente. Para ele sair candidato a prefeito, ele tem que ter outra liminar, exatamente para dar sustentação para ele disputar a eleição de prefeito. Não aconteceu isso aí. Ele saiu candidato e o TRE, quando foi... aí o segundo colocado entrou... já lá atrás, já começou a guerra. Lá na candidatura, ele entrou com a impugnação do Silvinho, e o Silvinho entrou com a impugnação dele. E o que aconteceu? O TRE impugnou os dois. Tudo bem? Eu não quero você também. Eu também não quero você. Você não é. De mal dos dois. Você não é, né? Por uma razão. E você não é porque foi cassado pela Câmara Municipal. Sim, sim. Entendeu? E acabou fazendo o quê? A população teve desgaste, uma eleição, o custo dela é cara. E infelizmente ela acabou acontecendo de uma forma que não deveria acontecer, né? Eu acho que é o seguinte, se você tem um problema, Rodrigo, e você não pode concorrer a um cargo público, eu acho que você tem que ter a sensibilidade, né, e o desconfiômetro de não disputar a eleição. Todos nós achávamos que ele iria, na véspera da eleição, colocar um laranja lá e se afastar, como fazem os políticos aí, né? Ele ia como candidato até 48 horas da eleição, colocaria um laranja e depois pulava do barco. O que imaginávamos aqui também. Todo mundo imaginava. Mas ele teimou e pagou para ver, pagou caro. Pagou com uma eleição que ele foi eleito, o povo teve que ir para as urnas, sacrificou a população, dinheiro público foi gasto aí com muito dinheiro público, acho que uma eleição dessa, ela não sai por menos de uns 3 milhões de reais. Então, aí o que aconteceu? Invalidaram a eleição. Tá? Agora, ele não pôde ser diplomado, aliás, ele pediu. Eu nunca vi isso na minha vida. Como é que é? Ele pediu para não ser diplomado. Ele pediu? Ele almejou o cargo que o povo deu, tá? Eu não estou dizendo nada que eu não tenha parâmetro. Não, eu tenho documentos que provam isso aí e comprova. Até porque é você que ia empossá-lo. Eu ia empossá-lo, exatamente. Dia 23 de dezembro ele pegaria o diploma, seria diplomado. E no dia 2 de janeiro estaria sendo empossado. Mas o que ele fez? Para não perder o cargo de vereador, aí é que eu não entendo muito bem, se ele disputou a eleição para prefeito, ele queria continuar prefeito e vereador. Porque veja bem, se ele pede para não ser diplomado dia 23 e nem empossado dia 2, para não perder o cargo de vereador, é o que está na petição que ele faz ao juiz,
e o juiz acata, porque ele diz que senão ele iria perder o cargo de vereador e ia se complicar a vida. Peraí, mas se eu sair candidato a prefeito, eu não quero mais ser vereador, concorda comigo, não? Se eu saio prefeito e quero manter o cargo de vereador, eu estou numa situação delicada. Então a população deveria... Eles têm que explicar para a população, olha, eu estou saindo candidato a prefeito, mas não quero ganhar, eu quero continuar sendo vereador. A população votaria no candidato certo. Então eu achei... Seria bem engraçado. Não, é estranho. Ele escreveu isso aí na sua petição ao juiz. Eu a tenho em mãos, exatamente, se você quiser uma cópia depois, eu te dou. Então eu não entendi isso aí. Agora, veja bem, o juiz acatou para ele não ser diplomado, nem empossado. Hoje a população de Parnaíba não sabe quem é o prefeito. Aliás, tem 2 prefeitos na cidade, não tem nenhum. Tem o pai, que é o prefeito caçado primeiro que filho, continua andando de carro blindado, com 5 seguranças pagos por nós, que são guardas municipais. Certo. Essa é a grande vergonha que nós temos hoje na cidade. Né? Mas Erradíssimo. Né? E agora o filho também, que não sabe se é prefeito, porque é interino, de quem? Porque o pai, ele teve a causa, o pai não pôde ficar. Saiu. Agora ele causou o problema da eleição. Só que ele continua interino. Ao meu ver, erradamente. Ele não pode ser interino dele mesmo. Então, essa questão, Parnaíba hoje está entregue aos matagais. Se você andar na cidade hoje, está abandonada. Matos por todo lado, buraco por todo lado, abandono da educação, abandono na saúde. A coisa está realmente difícil para o cidadão de Santana de Parnaíba, infelizmente. Essa é a grande verdade. A população está realmente precisando urgentemente de um prefeito, porque a cidade está sem qualquer perspectiva de projeto. Ano passado, tanto ele quanto o pai gastaram R$500 bilhão. Meio bilhão. Não é meio milhão, meio bilhão. 520 milhões de arrecadação, não conseguiram levantar uma sala de aula, não é uma escola, uma sala de aula. A coisa está realmente vergonhosa em Santana de Parnaíba, e eu, como presidente da Câmara, como membro do Poder Legislativo, peço desculpas à população por ver a cidade no abandono que está. Parnaíba não merece o que está acontecendo com ela hoje. Infelizmente, eu estou indignado, e essa indignação que eu tenho aqui hoje, e que passo para você e para os seus ouvintes, é a indignação que o povo parnaibano tem naquela cidade hoje. Eu tenho um irmão que mora... Cidade de São Pedro é um bairro. São Pedro é um bairro. Isso, mora lá. Que está abandonado também. Então, e nós conversamos bastante, é uma figura até conhecida lá, e ele me fala que as pessoas comentam muito isso de, olha, vamos ter que votar de novo, ninguém aguenta mais ir em 2 anos 3 vezes as urnas. 3 eleições. Além do custo todo que tem um custo da esperança das pessoas que vão vendo, entrou o pai, aí entrou o filho, e as coisas, uma série de coisas degringolando mesmo. A gente não quer, enquanto alguém que cobre a região inteira, que tem um olhar, mas não está em loco lá vendo, você simplesmente pegar o bodoque e ficar atirando na vidraça de ninguém. Mas eu me lembro muito bem do episódio da demissão em massa no Hospital Santana. 10 médicos, algo assim, pediram demissão porque não aguentavam pressão psicológica e outros problemas de ambiente de trabalho. Quem sofre com isso? É a população. No dia seguinte, a população não tinha médico lá. E é o maior hospital da cidade, não é isso? É o único hospital da cidade, né? É o único, então. E depois, imagino eu que o quadro foi reposto devagarinho, mas foi reposto, imagino eu, não acompanho mais a história, imagino porque as reclamações diminuíram, então você não fica sabendo se está tudo ok ou não. Agora, aí a justiça também, vereador, assim, é uma impressão minha, é muito letárgica também e toma umas decisões. É óbvio que se eu tenho um problema jurídico, eu tenho um bom advogado, ele vai argumentar que eu, como qualquer eleitor, eu tenho o direito de me colocar à disposição da população, pedir o voto. Então a justiça opta por uma candidatura tão complicada como essa, viabilizar essa candidatura, colocar o nome na urna, deixar as pessoas votarem, mas já estava muito claro para todos nós que essa candidatura do Elvis César, do Silvinho, eu nem sei profundamente quais são os problemas dele, mas a questão do Elvis, tem um processo no TSE, um processo que já foi julgado em várias instâncias antes. Cassado pela Câmara Municipal. Cassado pela Câmara, que é o fórum de decisão, né? Ou seja, ele continua vereador porque ele recorreu, né? Então,
E aí viabiliza uma candidatura dessa. Então está pedindo para criar problema. Mas eu vou dizer para você, Rodrigo. Mais um ano de tortura para a população. Mas olha, desculpe interrompê-lo, mas a justiça é falha. Só que o candidato que força uma barra desta, ele tem que ter o bom senso. Eu poderia falar que eu poderia disputar essa eleição passada. E por força de liminar, eu disputaria. Sim. Tá? Sim. É uma eleição complementar. Sim. Eu, da dúvida interpretação. Eu não tenho ano de partido, porém, eu sei que eu poderia pegar essa liminar e depois a justiça me caçar. Para que eu vou criar um transtorno para a população? Um custo que existe hoje para o poder público, e quem paga são os munícipes, são os cidadãos daquela cidade, para fazer uma eleição e votar no Nequinho, para prefeito, e depois ter que ser cassado. Então, o que aconteceu? Eu acho que o Elvis ele deveria ter tido bom senso de não concorrer à eleição, e sim apoiar alguém para que pudesse ficar, que tivesse o nome limpo, que fosse ficha limpa. Entendeu? Candidato ficha suja não pode disputar a eleição. Pois é, o que diz a lei. O pai era e ele acabou sendo também. Então, se a lei diz isso aí, ele tinha que ter um bom senso de não fazê-lo. Agora, por capricho, por vaidade pessoal, você prejudica uma população de 120 mil pessoas e deixa uma cidade como Santana de Parnaíba, que deveria ter para São Paulo a importância que Ouro Preto tem para Minas e para o Brasil. Pois é, verdade, tá? bem lembrado. Uma cidade histórica, uma cidade maravilhosa, aquele centro histórico, um presépio vivo ali. Ao ar livre. E hoje abandonado. Por onde você anda tem mato e buraco na cidade. Quando você falou da saúde, nós temos uma pessoa lá, tá? Que ele está desde domingo internado no hospital, ele capotou o carro e queimou o braço. Ele está na iminência de perder a mão, tá? De domingo para cá ele precisava de uma cirurgia e ele está no hospital vivendo ali com sedativos, tá? No Hospital Santana, e não está assistido. A mão dele está necrosando. Ontem um parente falou para mim, o senhor Otávio está necrosando a mão e ele pode perder a mão a qualquer momento e não se toma uma providência. Absurdo, né? Dá um sedativo lá para parar a dor. Mas o problema é esse, ele precisa de cirurgia, precisa imediatamente ser transferido e fazer uma cirurgia. Então Santana de Parnaíba está abandonado o seu sistema de educação e o seu sistema de saúde. Infelizmente a grande verdade é esta, tá? E sem contar parte administrativa, não tem perspectiva de um projeto hoje que seja palpável. Toma disso ano passado, gastaram R$500 milhão, o pai e o filho, e não inauguraram uma sala de aula. Eu não estou falando de escola, uma sala de aula. Inauguraram 2 ou 3 quadras esportivas, tá? Que já precisa de reforma porque material de péssima qualidade, tá? Quadra sintética, a parte de grama sintética já está toda deteriorada. Inauguraram faz 60 dias, 90 dias. Então, quer dizer, o povo não pode voltar a viver naquele jogo de pão e circo, não, tá? Criaram lá um tal prefeito no seu bairro, onde o cara vai, não resolve nada a população, não diz o que vai fazer, fica dando beijinho, abracinho e pegando criança no colo, fazendo política. Isso é a política do pão e do circo, que a população de Santana de Parnaíba não merece. Parnaíba precisa desenvolver, continuar crescendo como vinha crescendo na a gestão anterior, tá? Então, o que nós temos que fazer agora? É pensar melhor. Nessa eleição é o momento de mudar, mas mudar o que está lá, que foi mudado e não deu certo. Agora nós temos que tirar o que está lá para ver se melhora. De todos os advogados que eu tenho ouvido, presidente, tenho ouvido que eles devem ter recorrido até ontem, até segunda, que era o último dia de prazo para recorrer, eram 3 dias úteis, né? Mas que não deve ter sucesso essa tentativa deles, não. A impugnação tanto de um lado quanto de outro, Silvinho também. As candidaturas vão ficar impugnadas e depois o próximo passo é a justiça determinar novo prazo para eleição. Para eleição. A outra eleição ela já é certa, tá? Porque ele teve aqui. O senhor também entende assim? Sim, porque aqui no TRE em São Paulo ele não perdeu de 4-2 ou 3-1. 4-0. Foi 6-0. 6-0. Tá. Foi unanimidade. Tá. Então veja bem, se os ministros daqui de São Paulo, né, do TRE, entenderam unanimidade, que foi unanimidade, chegar no TSE é unanimidade também. Não vão mudar, não vão mudar a decisão. Até porque ele foi cassado por um colegiado. E a lei do ficha limpa diz o seguinte:
quando você é cassado por um colegiado, e a Câmara é um colegiado, você tem 8 anos de suspensão. Você está falando do processo seu direito político. Do Elvis, sim, enquanto vereador. Sim, exatamente, mas por que foi cassado? Por que foi impugnada a eleição? Por conta desse detalhe, sim. de não ele ter sido cassado lá na Câmara Municipal. Sim. Não foi nem pelo parentesco, ele é filho do ex-prefeito, né? Mas não foi no parentesco. O que pegou realmente foi a capivara dele que estava suja na Câmara Municipal. Capivara boa. Gostei da capivara. Eu gostei. São 5h21. Nós estamos aqui com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba. É evidente, a expressão é engraçada, nós rimos aqui, mas a situação é muito triste. Uma cidade, como disse aqui o vereador, é a nossa Ouro Preto, é verdade, cidade que tem monumento a céu aberto, que nós temos um enorme carinho pela cidade, tem o mais tradicional carnaval da região. Que não terá esse ano desfile de rua, tá? Não vai ter? Não vai ter. Os blocos não tem? Os bloquinhos vai ter, não vai ter o desfile oficial. Infelizmente, não tiveram competência para organizar. É o que eu ouço durante a rua, porque pensaram em fazer política, distribuir pão e circo. Não vão fazer o carnaval de rua, o seu tradicional desfile de rua. Vai ter os blocos, porque os blocos são independentes. Eu monto meu bloco, o Eurico monta o dele, você monta o seu, e assim vai. Então nós vamos fazer. Mas o carnaval oficial, que é aquele desfile de rua, rumores é que não vai ter tempo de fazer, porque diz que não se prepararam para isso. Pensaram só na eleição. Vereador, deixa eu te perguntar sobre o carnaval. O ano passado já retiraram os trios elétricos. Então você está dizendo que além de não ter trio elétrico, não vai ter desfile oficial? Desfile oficial, não vai ter o desfile da escola de samba, não vai ter. Porque eles que não deu tempo de preparar. Por que não deu tempo? Porque é incompetência. Pensaram na eleição e apenas isso, acabou a eleição, todo mundo foi viajar para descansar um pouco, não é? E o município ficou parado, está abandonado. E agora vieram da viagem, mandaram mais de 400 pessoas embora, né? E Parnaíba hoje não tem realmente pessoas, os funcionários competentes mandaram embora, infelizmente. Hoje, Parnaíba administrativamente está abandonado. Não está sendo administrado de uma maneira que vinha ser administrado, porque o pessoal que tinha experiência foi mandado embora. Os que estão entrando novo têm um período de adaptação. Claro. Eles não nasceram sabendo. Precisam aprender. Concorda? E enquanto aprende, o povo parnaibano sofre. Eu já achei um exagero no carnaval do ano passado, e a secretária de turismo lá ainda é a Fátima Muro ainda? Ainda é. Então, eu achei um exagero aquela retirada dos trios, mas havia uma argumentação que os próprios moradores do centro histórico não queriam mais os trios, por conta de barulho, de trepidação e tudo mais. A gente compreende, são construções antigas e que podem, até com um barulho excessivo, ruir. Agora, não ter desfile é um dos berços do samba paulista, ali, Pirapora, é um dos berços do samba paulista. Não pode tratar meramente como um evento qualquer. O carnaval de Parnaíba não é a mesma coisa do carnaval de Osasco, de Barueri, de Itapevi, de Jandira, de Carapicuíba, não. Lá é diferente. Lá é simplesmente o melhor carnaval da região. Tem que ter um olhar cuidadoso e atento. É como Pirapora. A festa do padroeiro tem que ser tratada com carinho, Pomba, porque é uma cidade que tem um turismo ligado à questão religiosa. Parnaíba, a gente de imediato lembra das construções históricas e lembra do carnaval. Do carnaval tradicional. Aliás, tem uma lei do vereador Messias, enquanto estava na casa, ele diz o seguinte: em qualquer carta que você receber de Santana de Parnaíba, oficial, da prefeitura ou da Câmara, no seu envelope tem que estar escrito lá, tem uma lei para isso, Santana de Parnaíba, tradição, carnaval e Corpus Christi. Tá lá, tradição, carnaval e Corpus Christi. Quer dizer, as tradições estão caindo por água abaixo. São os dois eventos mais importantes. Por capricho e uma briga de duas famílias. Infelizmente, o povo está pagando 120 mil pessoas pagando, a Câmara Municipal pagando, caro, politicamente falando, por capricho de duas famílias que brigaram politicamente, e o povo, infelizmente, está pagando por isso aí. É inaceitável, tá? Que no século que vivemos, numa cidade a 40 quilômetros da maior metrópole do Brasil, nós não estamos falando do lado de cima do Nordeste, não estamos falando de Santana de Parnaíba, aqui do lado. Não, 40 quilômetros da maior metrópole, do centro da maior metrópole do Brasil, que é São Paulo.
Duas famílias brigaram por caprichos. Não vou fazer isso aqui porque o outro fazia, não vou fazer. Tá lá, parou. Não inauguraram uma sala de aula no ano passado. O outro prefeito, não estou defendendo ele aqui não, mas a administração fazia 3 escolas por ano. 3 escolas por ano. Eles não tiveram competência de inaugurar uma sala de aula. São 5h25, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido. Hoje recebendo o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho Desante. O vereador vai tomar uma aguinha. Vamos fazer um giro de notícias para a região, já voltamos para continuar esse papo e saber também internamente na casa, na Câmara Municipal, se esse reflexo todo da administração municipal parada, da população abandonada, se isso tem algum reflexo dentro do Legislativo de Parnaíba. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Em Barueri, todo veículo credenciado para transporte escolar é vistoriado semestralmente pelo Demutran, juntamente com o Ciretran Barueri e a Secretaria de Educação. No próximo sábado, dia 18, serão verificados os veículos que têm placas com final 7, 8, 9 ou 0. As vistorias acontecem no estacionamento do ginásio José Correia, que fica na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, número 1000, no centro. No local, já foram inspecionados no último sábado, dia 11, os veículos de placas com final de 1 a 6. Para quem vai passar pela vistoria, é necessária a apresentação dos documentos pendentes, dentre eles o documento do veículo, laudo do Inmetro e da última vistoria do tacógrafo, carteira de habilitação, certificado do curso de formação para transporte escolar e documentos do monitor. Durante a vistoria, o Demutran inspeciona minuciosamente a condição geral do veículo e também os itens de segurança, como cintos, pneus em bom estado e extintor no prazo de validade. Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, Osasco será a sede da 14ª edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino. As partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes Professor José Liberati, a casa da equipe do Molico Osasco, campeã sul-americana em 2012, quando a cidade também foi a sede da competição. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Jorge Lapas fechou o acordo para sediar a competição após se reunir com o secretário de Esportes, Tinha de Ferreira, e o técnico Lúcio Omar de Moura, comandante do Molico Osasco. Agora são aguardadas as confirmações das equipes participantes, o que deve começar a acontecer nesta quinta-feira. Caso o Molico Osasco vença a Copa do Brasil, que está acontecendo em Maringá, o vice-campeão fica com uma vaga no Sul-Americano. O campeão sul-americano disputará posteriormente o Mundial. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, retomou no último dia 10 as obras de construção do Parque Municipal do Colinas, na Anhanguera. Localizado em frente à rua Yolanda Morrali, o terreno possui aproximadamente 30 mil metros quadrados. No local, estão sendo assentado piso alto travante, instalação dos bebedouros e a construção dos quiosques, academia ao ar livre e o campo de bocha, além da conclusão do portal da entrada do parque e plantio de árvores e mudas nativas, fornecidas pela Secretaria de Meio Ambiente. No local será construída ainda uma base da Guarda Municipal Comunitária, proporcionando assim mais segurança aos frequentadores do parque. Visando propiciar mais alternativas para a prática de atividades recreativas aos moradores do Parque Continental e região, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, anunciou que o Parque da Amizade irá dispor de academia ao ar livre. Dando continuidade à prática de acompanhar de perto todos os serviços municipais, o prefeito esteve no bairro na manhã da última segunda-feira, quando conversou com moradores. Atendendo à reivindicação de munícipes que usufruem do espaço, o prefeito anunciou que, além dos equipamentos esportivos, o local irá receber serviços de manutenção. As academias ao ar livre viraram febre na cidade de Osasco. A administração Lapas
vem tocando seu projeto de implantar uma academia ao ar livre em cada parque e praça de médio porte da cidade. A Secretaria de Cultura e Turismo de Osasco abre hoje as inscrições para as suas oficinas culturais oferecidas gratuitamente. As inscrições seguem até 18 de fevereiro e devem ser feitas no Ganha Tempo Barueri. É preciso levar cópia do RG, comprovante de endereço e uma foto 3x4. No caso de inscrição nas aulas de dança e de teatro, é necessário apresentar atestado médico. As oficinas culturais oferecem aulas de artes cênicas que englobam dança e teatro, artes visuais, música e artes cênicas. As aulas acontecerão a partir de 4 de fevereiro, em horários e dias alternados nas bibliotecas municipais Salomão Cruz, Oswaldo Eleutério, João Galdino, Luiz Fernandes, Cora Coralina, Luiz Odair, Jair Honório, Maria Salomé e Benedito Franco, além do Centro Cultural, Teatro Municipal e Parque da Maturidade. É preciso ficar atento às exigências para quem quer participar dos cursos gratuitos oferecidos pelas oficinas culturais. Por exemplo, o balé exige faixa etária a partir de 5 anos, o jazz a partir dos 8 anos. Já a dança do ventre aceita alunos a partir dos 18 anos. Todas as informações podem ser obtidas no local de inscrição Ganha Tempo, que fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro de Barueri. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h32, esse é o Jornal da Terra. Onde sua cidade, nossa notícia. Hoje recebendo o vereador, presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho Desante. Falamos, presidente, muito de política e a gente percebe, é complicado num momento como esse. Você é um mediador enquanto presidente da casa, mas esse é um momento que inevitavelmente os olhos já começam a te olhar mais particularmente. A população que tem alguma informação, não vou dizer a maior parte da população, que entende como essa situação jurídica pode caminhar, já tem um olhar diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em algum momento, você pode assumir a presidência, a prefeitura da cidade, por ser, hierarquicamente, ali o próximo nome na administração. Próximo homem público eleito ali, um voto. E aí, no trato político, isso mudou alguma coisa no seu cotidiano nos últimos dias, desde que surgiu essa impugnação aí? A pergunta é assim, dificultou o seu trabalho enquanto presidente da casa? Veja bem, eu estou acostumado a dificuldades. Eu não sou um político que estou acostumado a coisas fáceis. Tudo para mim é difícil. Sabe por quê? Porque a gente, quando faz a coisa séria, Rodrigo, é dificultoso, sabe? Quando você faz a coisa aí meio cegonhão, meio levando no bico, levando a população no bico, é fácil, né? Que você só pão e circo e abracinhos e beijinhos. Eu não, eu faço a coisa séria, tá? Haja vista que quando eu tive esse comportamento como presidente, quando teve essa cassação de mandato, a prefeitura que hoje está lá, a família César, me tem como inimigo mortal. Tá. Me tem como, não é adversário, é inimigo. Tá. Eles não me querem nem passando pela prefeitura. Por quê? Porque eles sentem que a população pode ter um prefeito que realmente vai compreender os anseios daquela população. Um prefeito sério, se eu entrar na prefeitura, eu tenho 25 anos de vida pública, eu não tenho nada que possa me denegrir na imagem. Tá? Não tenho nenhuma mácula ao longo desses quase um quarto de século, não é isso? Certo. 25 anos de vida pública é muito tempo. E para um funcionário ficar 25 anos na empresa só, tem que ser bom. Tem que ser bom. Sem ter uma advertência, sem ter uma suspensão, sem ter nada, sem ter um processo administrativo. Então o que acontece? Eles me declararam o inimigo público número 1 da administração pública, infelizmente. Enquanto isso, se preocupam comigo... Eles quem? A família César. Tá. O pai e o filho, entendeu? Certo. Por quê? Eu não fiz nada para eles. Pelo contrário, eu só não quis subir no palanque deles
como mediador, Claro, como você falou. claro. Eu tinha na Câmara uma situação, 6 vereadores apoiavam o Silvinho. E 8 vereadores apoiavam o Elvis César. Eu, como presidente da Câmara, não quis dividir a Câmara, que eu uni com tanto sacrifício. Eu não subi nem no palanque do Silvinho e nem no palanque do Elvis. Tá. Não pedi voto nem para o Silvinho e nem para o Elvis. Por que eu tomei essa decisão? Você poderia. Poderia, mas não fiz. Sabe por quê? Porque eu sabia que a eleição do Elvis era uma eleição que não tinha sustentação, juridicamente falando. Que eu já sabia disso, frente. com certeza. Como é que eu posso pedir para o meu eleitor votar no meu amigo votar no Elvis e amanhã o cara cai, o cara vai cobrar de mim. Verdade. O eleitor vai cobrar de mim. Se eu peço para o Silvinho, eu sabia a rejeição do Silvinho qual era, muito grande. E como foi, as urnas mostraram. Uhum. Então eu optei por ficar neutro, mas não alheio à eleição. Eu votei em alguém, minha família votou em alguém. Claro. Né? Não era motivo para que me tivessem como inimigo. Só que eles me têm como inimigo, por quê? Porque eu peguei uma Câmara abandonada, tá? Que sucedia o Elvis César. Uma Câmara abandonada. Uma Câmara onde não tinha cadeira para vereador sentar. Tá? Entendeu? O que eu fiz? Papel higiênico era comprado a cada rolinho. Mas quantos por cento do orçamento da cidade é destinado à Câmara de Santana de Parnaíba? Porque isso varia em média de 2,5% a 3%. Mas assim, tá? Você acha que é um orçamento suficiente para... É suficiente para trabalhar. Tá. Tanto que quando eu cheguei lá, não se usava o dinheiro estava lá mofando, estava guardado lá e a Câmara caindo. Eu entrei, com 120 dias, remodelei aquela casa, fiz um trabalho exemplar, dei melhores condições para vereador trabalhar, eu consegui fazer o isolamento acústico dos gabinetes, eu implantei sistema de Wi-Fi que eu tinha na Câmara, tenho na Câmara, né? 100 máquinas de computadores. Se eu ligasse 26, podia ligar só 25, 26, caía todo o sistema. Certo. Eu não tinha condição, tinha 4 megas. Eu coloquei mais 20 megas, tá? Eu garanti a aquisição de imóveis para todos os vereadores, Olha o que eu peguei a situação. Ele abriu uma carta convite de R$80 mil, o presidente anterior, o Elvis César, gastou 30 mil. Tá. Por quê? Ele mobiliou 4 ou 5 gabinetes. Dos da oposição, dos vereadores da oposição, ele não mobiliou. Quando eu entrei, tinha 2 grupos na Câmara, oposição e situação. Os amigos ele dava tudo, para os inimigos nada. Mas vereador é vereador em qualquer situação. Sim. É um representante legítimo da população, tanto que ele foi eleito. Eu acabei com isso aí, peguei a carta de convite, estava aberta de 80 mil, eu tinha 55 lá, chamei a pessoa que ganhou, falei, eu quero mais. Mobilei todos os... Tinha vereador que não tinha cadeira para sentar, cadeira quebrada. Eu mobiliei, dando condição de trabalho, tá? Eu fiz uma restauração do telhado, a sala da presidência goteirava mais dentro que fora, entendeu? Nós fizemos um trabalho de restauração do telhado, trocamos telha que precisou trocar, fizemos um trabalho muito grande. Fiz uma... toda a casa é grande, você conhece lá? Sim. São 4 pavimentos e tem os 120 funcionários. O que acontecia? Acontecia de votar projeto no plenário e o funcionário não ficava sabendo, o projeto deles. Então eu coloquei o sistema de sonorização na casa e em todos os gabinetes dos vereadores, hoje a sessão é simultânea. Ela começa, o funcionário ouve em todos os setores da casa, em todos. Então tudo que o vereador fala, o funcionário fica sabendo. Criei a rádio web, tá, para dar mais transparência. Hoje as sessões são transmitidas via online, pela rádio, pela TV. Certo. Tudo bem? Isso é dar transparência para a população. Claro, sem dúvida. Tá? Nós fizemos lá 5 cursos de capacitação para o funcionário, 5 cursos de capacitação. Enfim, eu fiz um trabalho e culminou com o quê? Culminou com conseguimos aí a recertificação da ISO 9001, né? E na área de recursos humanos eu paguei, veja bem, ele mandou embora alguns funcionários quando ele entrou, dia 1º de janeiro de 2013, e em setembro eu tinha R$100 mil para pagar de direito trabalhista. Caiu no meu colo. E eu não sabia o que era, não tinha mandado ninguém embora. Era funcionário que estava com seu direito trabalhista retido na Câmara para ser pago. Eu paguei em setembro mais de R$100 mil em direito trabalhista deixado pelo ex-presidente. E ainda assim... Fiz tudo isso aí, terminei a pintura da Câmara agora,
entreguei no final do ano, o prédio moderno, pintado, bonito, porque o Poder Legislativo mais parecia uma tapera, tá? Mofada, tudo estragada. Eu deixei um Poder Legislativo com cara de Poder Legislativo. E mesmo assim, sabe o que eu fiz? Você devolveu o dinheiro? Mais de R$500 mil eu devolvi para a prefeitura de dinheiro que sobrou. R$ 655.609,59 centavos. 54 centavos. Exatamente. Esse recurso devolvido à prefeitura tem uma destinação específica, vereador? Ou aí, a partir do momento que é devolvido a... Devolvido, infelizmente, eu não tenho controle dele. Eu espero que ele faça bom proveito desse dinheiro e realmente coloque para ser no fundo de saúde, no fundo de auxílio à educação, em algo que realmente tenha um retorno à população. Porque não adianta eu ter economizado na Câmara mais de R$500 mil e chegar aqui o cara gastar de uma forma errada. Entendeu? Quer dizer, então, infelizmente... Você economizou mais de R$500 mil, quase R$700 mil. Exatamente. Mesmo fazendo esse regaço todo. Mesmo fazendo tudo que fiz. Tá? Por quê? Fizemos uma coisa com bastante critério. Todos os vereadores fiscalizando, todos os vereadores sendo avisados o que eu ia fazer, entendeu? E nós conseguimos fazer essa grande economia ao Poder Legislativo e devolver à Prefeitura Municipal quase R$700 mil em verbas que sobraram na Câmara. Porque só para explicar a população, a cada final de ano, o que sobra na Câmara eu tenho que devolver para a Prefeitura e começar o ano legislativo com o caixa zerado, entendeu? E eu fiz isso aí, sem deixar de fazer para o Legislativo, teve uma economia muito grande. Então isso aí, Rodrigo, é saber administrar, é saber fazer. Em 4 meses, tá? Enquanto que eles gastaram R$500 bilhão e não... R$500 bilhão, vou repetir, e não conseguiram entregar uma sala de aula à população. Hoje nós temos déficit na educação, com vagas de sala de aula, temos uma fila enorme de crianças precisando de creche e pré-escola, é uma vergonha, o abandono está grande. Vinha na administração passada, entregues 3 escolas por ano. Esse ano passado não se entregou uma sala de aula. Está retrocedendo a administração pública de Santana de Parnaíba. Agora, vereador, isso não está produzindo a prefeitura, mas nada a ver com o relacionamento com a casa. Manda o projeto para lá, a casa está votando normalmente. Todos, votamos todos em tempo recorde. Não, projeto lá. Aliás, é o seguinte, né? Quando eu peguei a casa, eu peguei com mais de 70 projetos parados na casa, tá? Eu votava o projeto em setembro, de janeiro e fevereiro e março. Eu peguei 70 projetos parados na casa, tá? Por quê? Se era da oposição, não ia votar, porque a oposição não tinha direito. Como não tem direito? É vereador. Eu entrei lá e acabei com isso. Chegamos a votar em sessões 25, 26 projetos para limpar a pauta. Eu falei que entregaria em 120 dias a pauta limpa e realmente quando cheguei em dezembro, dia 10 de dezembro, última sessão, foi uma sessão de quase 5 horas, mas entreguei a Câmara sem nenhum projeto passando para este ano, de um ano para o outro. Limpei a pauta. 70 que eu peguei parado, mais os que os vereadores fizeram, nós votamos, em 4 meses, votamos mais de 150 projetos de lei. Agora, o vereador, depois de ouvir tudo isso, é evidente que o presidente está trabalhando bastante, nesse momento tem condições até de fazer suas críticas à administração, porque vê, até como morador da cidade, essa situação que não se resolve, que só se empurra com a barriga, agora é um novo problema, nova eleição. Mas como é que o senhor explica à população de Parnaíba, ainda assim, com todos esses desmandos, não se construiu uma sala de aula e outras coisas mais, né? O prefeito afastado comparecendo em inaugurações, o homem é caçado, ficha suja e aparece em todas elas lá. Como é que se explica os 60 e tantos % de votos que o Elvis César, que já não foi um bom presidente da casa, conseguiu? Isso é falta de oposição? Quer dizer, o Silvinho Peccioli, que era o adversário direto, ele já não representa nenhuma esperança para a população de Santana de Parnaíba e por isso massivamente se votou no Elvis César, é isso? Foi falta de opção, tá? O número 25, o prefeito Silvinho estava desgastado, como mostrou aí as urnas, né? Mostraram as urnas. Quando vieram com a proposta de mudança, a população não tinha outra esperança e pegou esse grupo da família César como a mudança, tá? E viram que o pai foi
teve o rotulado, foi perseguido, foi caçado. Sim. Foi caçado porque ele tinha um problema. Repetiu muito isso, né? Tinha um problema jurídico lá atrás. Sim. Não foi caçado porque ele estava rezando na igreja, não. Tinha um problema quando foi presidente da Câmara. Ele não estava orando na igreja lá, quando chegaram e falaram, não pode orar em público, está caçado. Não, foi caçado porque tinha um problema jurídico lá atrás. E agora o filho também não foi caçado porque é bonzinho, não, porque chora em público e fala em religião. Foi caçado porque também é ficha suja, tá? Então a população deve entender o seguinte, não tinha opção. Nós vamos fazer acontecer a opção. Nós vamos trazer da Câmara Municipal o próximo prefeito de Santana de Parnaíba, mas um prefeito que seja honrado, um prefeito sério, um prefeito de Santana de Parnaíba que vai trazer aquela cidade a desenvolver novamente. Eu tenho 42 anos de Parnaíba, nunca vi isso na minha vida. Olha que passou o Ivanaga, que não tinha de recursos, passou Aristides, que era um prefeito que não tinha recursos, entrou o Silvinho, que fez uma administração boa como administrador, não estou discutindo aqui a pessoa dele, tá? Certo. Eu estou discutindo aqui o administrador. Tudo que tem em Parnaíba hoje, tá? Foi feito pelo Silvinho, praticamente tudo, tá? Ele pegou a cidade abandonada e ela está voltando no abandono novamente. 433 anos de existência. Parnaíba não tinha vivido um caos como está vivendo hoje. 3 eleições em 2 anos, tá? Uma família brigando com a outra, em detrimento dessa briga, a população abandonada, a cidade abandonada, entendeu? Então nós vamos acabar com isso aí. Nós vamos dar a opção ao parnaibano, tá? Eu tenho 25 anos de vida pública, tá? Tenho feito um trabalho, graças a Deus, bom, porque senão eu não estaria tanto tempo na política. Temos gente boa na Câmara. Nós vamos lançar um candidato da Câmara Municipal para disputar a 3ª eleição. E eu espero que a população entenda que a mudança que ele esperava não aconteceu. Mudou para pior. Então nós queremos mudar para melhor. São 5h47, eu vou fazer mais um giro de notícias. Já voltamos para conversar, continuar com esse papo aqui com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho Desante. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. O aumento do consumo no período de final de ano teve reflexo direto sobre a economia da região oeste. A arrecadação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nas 8 cidades dessa área, cresceu 30% entre novembro e dezembro. O tributo, que funciona como termômetro da economia, pois incide sobre a prestação de serviços, também registrou alta de 26,6% sobre dezembro de 2012. Embora seja um imposto estadual, 25% do total arrecadado é destinado às cidades onde ocorre a prestação dos serviços. Em dezembro do ano passado, o ICMS rendeu 138 milhões de reais aos municípios, contra 106 milhões destinados em novembro e 112 milhões em dezembro de 2011. Dentre as cidades da região, Barueri recebeu a maior fatia, cerca de 41 milhões de reais. Osasco aparece na segunda colocação com 33 milhões de reais. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Quarta-feira, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje conversando aqui com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho Desante. Fazer uma pausa nesse papo com o presidente da Câmara para falar de esportes com Jefferson Miro, aquele que já foi cover de Tom Selleck, o Magnum, e hoje não passa de um cover de João Caramês. O quanta falta fazem os cabelos, né, Jefferson Miro? Boa tarde, Lobo, boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Quanto faz? Eu que o diga, né, você vai dizer, né? Você que o diga, né? Vamos lá, Lobo, resultados da Copa São Paulo de Juniores, realizada ontem. O Taboão da Serra venceu o São Bernardo por 3-2. O Cruzeiro perdeu para o Audax por 2-1. O Grêmio Osasco venceu a Portuguesa por 2-0. E o Santos deu uma goleada no Caxiua Rei Sol. É mesmo? E o São Paulo também, hein? Não, mas o Santos ganhou de quanto do Caxiua? Foi 4-0. É mesmo? Isso. E o São Paulo 5-1. 5-1 no Nacional. Sim. E o Flamengo de Guarulhos despachou o Palmeiras, venceu por 4-3, Lobo.
E o interessante é que o Flamengo de Guarulhos é basicamente o time B do Corinthians. Ah, é? E é treinado pelo Caco Espinosa, filho do Valdir Espinosa. Que legal. Tá em bom caminho o garoto, né? E vale lembrar que o time do Taboão da Serra, que vem causando também frisson aí, metade dele é várzea, não é jogadores de não são profissionais, nada. Não, várzea. Treinaram 2 meses e estão disputando a Copinha. E tá ganhando de todo mundo, hein? Centroavante, me parece que é o artilheiro da Copinha, esqueci o nome dele agora, mas até o final do ano disputava a Copa Brahma, várzea. Kaiser. Isso. Tava jogando no terrão mesmo. No terrão. Lobo, e hoje o Corinthians enfrenta o Juventude lá em Limeira e já tem algumas equipes classificadas cruzamentos para as oitavas de final, que começam amanhã, viu? Certo, quem? Às 16 horas o Flamengo de Guarulhos pega o Atlético no estádio do Nacional, aqui na Comendador Souza. Atlético Mineiro. Aqui na Barra Funda. Às 18 horas o Taboão da Serra enfrenta o Audax, lá em Taboão. E às 18h30 tem Grêmio Osasco contra o Santos na Vila Belmiro. Certo. Pedreira, hein? Pedreira. Será que os meninos vão passar, Lobo? E às 21 horas, na Arena Barueri, o São Paulo enfrenta o Brasília. Brasília. Isso. Por hoje é só, na sexta a gente volta, Lobo. Um abraço. São 5h50, isso mesmo, 10:06. Vereador, presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Santos, daqui a pouco o programa acaba. Eu queria dizer que nós aqui no programa, aqui na Rádio Terra, torcemos para que essa situação, esse imbróglio jurídico se resolva em Santana de Parnaíba. A população com certeza não aguenta mais ter que, a cada 6 meses para a urna. É um absurdo isso. A cidade, a história de Santana de Parnaíba não merece isso. Nós esperamos que na próxima eleição, como vereador que conhece muito mais profundamente a vida pública e a legislação eleitoral, que vamos ter eleição, que a justiça também tivesse um pouquinho mais de filtro para deliberar a favor de candidaturas de gente que está toda pendurada, como disse aqui o vereador, está com qual a expressão? Você usou uma expressão policialesca aqui. Capivara tá suja. Capivara longa aqui, comprida. Capivara suja não pode ser, tem que ver aí. Então, a gente espera que gente que queira buscar ser prefeito de Santana de Parnaíba, queira representar o mais alto posto da cidade de Santana de Parnaíba, tenha condições de honra para isso. Né? Com certeza. Tenha méritos para isso. E o mérito está numa vida pública de longo tempo e que não tenha grandes problemas. Né? É um absurdo a gente... Essa última eleição aí, principalmente a candidatura do Elvis César, estava muito claro que ela não se viabilizaria com certeza. Num novo prefeito. E foi aí que eu tive cuidado de não apoiar nem o Silvinho nem o Elvis. Porque a partir do momento que eu apoio um dos dois, eu também faço parte desta coisa que não é certa. Então eu tive cuidado de votei, até porque eu não, como um país democrático que é o Brasil, eu não preciso expressar a minha vontade. Eu posso fazê-la, e aliás o voto é secreto, concorda comigo? Sim. Então não preciso expressar. E eu usei dessa faculdade aí para que eu pudesse fazer isso aí. Agora, uma certeza, graças a Deus, a população vai ter de Parnaíba. Nem a família César pode disputar e nem a família Pescioli. Isso é o mais importante. Tá, isso eu ia te perguntar. Eu ouvi dizer em algum lugar que não viria um César, viria uma César. Essa possibilidade. Nem a família César e nem a família Pescioli. Não mesmo. Nós teremos a tranquilidade e a certeza de não ter que votar nenhum e nem no outro mais. Agora entendeu? Sim vamos ter novidade. Agora tem que ter novidade. Vai sair um candidato da Câmara Municipal, apoiado pelos vereadores, uma força jovem, uma força que possa vir realmente revolucionar a cidade, entendeu como é que é? Para que nós possamos realmente fazer acontecer. Temos alguns nomes lá pela Câmara e sabemos que tem vereador com condição de ser prefeito, condição de ser vice-prefeito, entendeu? Dá para fazer tranquilamente. Hoje, nós não precisávamos ter 2 grupos naquela cidade. Precisava ter um grupo só, de unanimidade, né? Se o Gil Arantes, ele ganhou a eleição, acho que ganhou com 10 vereadores, são 21 vereadores. Ele ganhou em
em outubro, quando foi no dia 1º de janeiro, ele tinha 21 do lado dele. Certo. Tá? Em Santana de Parnaíba, a família Sérgio teve 10 vereadores do lado deles. Hoje já tem 7 só. Daqui uns dias não vai ter nenhum. Por quê? Porque eles não valorizam a Câmara. Eles não sabem valorizar vereador. Eles são estrelas solitárias, não sabem ver em constelação. Entendeu? Então... Só para eles, tudo só para eles. E a população abandonada. Então o que nós queremos fazer? Acabar com esse quadro. Silvinho, infelizmente... É passado. Infelizmente é passado. César e Elvis é passado também. Nós vamos passar uma régua nisso aí e começar a vida nova. A população que foi para a urna e viu que a mudança não veio, a expectativa não configurou, agora tem a oportunidade de realmente mudar de verdade. Mas mudar com progresso. Não mudar com pão e circo. Não mudar andando para trás. Infelizmente, hoje Santana de Parnaíba caminhou pelo menos 20 anos para trás do que vinha no progresso que vinha crescendo. Agora, vereador, a gente vai encerrar o programa mesmo, mas há uma última pergunta que eu preciso de fazer. Você falou dos vereadores, hoje eles estão falando a mesma língua, é todo mundo junto, ou ainda tem 2 grupos de vereadores lá na Câmara? Não, hoje nós temos uma Câmara unida no que diz respeito ao Legislativo e aprovação de projetos, tá? Existe hoje alguns vereadores que ainda falam a língua do prefeito, claro, porque claro. O homem está com a caneta na mão e muitos vereadores ainda têm o receio de dizer que está contra. Tá. Mas quando for a hora da decisão, eu não tenho dúvida de que a Câmara vai estar unida para tirar esse pessoal que engana a população do poder. E que manchou a história de Santana de Parnaíba, já vai tarde. Uma história bonita, né? Uma história bonita. Já vai tarde mesmo. Deixa eu agradecer mais uma vez, muito obrigado, vereador, presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Santos. Prazer, o papo é sempre bom. E nesse dia, nesta quarta-feira, um papo esclarecedor para a população de Santana de Parnaíba. Obrigado e volte sempre que quiser aqui, vereador. Muito obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a você, Rodrigo, agradeço toda a sua equipe aqui, agradeço Jefferson, agradeço aos ouvintes da Rádio Terra que me dá a oportunidade de estar aqui falando, o Eurico, que é meu amigo aqui, se não fosse ele não estaria aqui. Fraco, né, Euricão? Fraco. Gente fina, né, Eurico? Mas o que é bom estar lhe esperando lá em Santana de Parnaíba, e Santana de Parnaíba precisa do seu trabalho para desenvolver, ok? Um abraço, está terminando mais uma edição aqui do Jornal da Terra, que está de volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Está chegando Ademir Laurenti, o som de sucesso. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.